mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros, todos os estados do Brasil, há 11 anos. Desde 2012, no primeiro domingo de 2012, nós, em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, nós temos levado opiniões das mais variadas para os telespectadores que assistem programas da Rede Vida em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Hoje temos, de novo, um convidado que é sempre muito querido na Rede Vida, Antônio Penteado Mendonça, que volta também, de novo, a presidir a Academia Paulista de Letras. Grande jornalista, grande advogado, o que seria o presidente da Casa de Misericórdia de São Paulo, ela que atende mais SUS e pessoas que necessitam no nosso estado, e acho que no Brasil inteiro. E tem uma carreira brilhante, com livros publicados, artigos semanais no estado de São Paulo. E hoje nós o temos, mais uma vez no programa, Antônio Penteado Mendonça, para os amigos que o querem muito bem, nós o chamamos de Nico. E é o atual presidente de uma academia que eu, em função da idade, dos 87 anos, sou hoje o decano da academia, o mais antigo acadêmico da Academia Paulista de Letras. Meu querido Antônio Penteado Mendonça, gostaria de que você falasse um pouco para nós do que é hoje o seu retorno à Academia Paulista de Letras, a sua programação para esses 3 anos de presidência e de que maneira você está vendo o ambiente cultural de São Paulo, à luz da Academia Paulista de Letras, nos novos tempos que começamos a partir de 1º de janeiro de 2023. Meu querido Ives, em primeiro lugar, é um privilégio eu estar de novo no seu programa. Você sabe que é uma coisa que só me engrandece. Em segundo lugar, é bom os nossos telespectadores saberem que quem me elegeu presidente a primeira vez da Academia Paulista de Letras foi você. E que isso é uma história que começou com você, veio com o Naline, depois eu, depois o Chalita, aí voltou o Naline e estou voltando eu. Mas o que nós estamos fazendo é o que você lá atrás desenhou como linha mestra, de fazer a Academia Paulista de Letras ser, acima de tudo, uma casa com imensa diversidade, uma casa aberta a todas as correntes culturais paulistas e uma casa também com posicionamentos em relação à cultura, em relação à língua portuguesa, em relação ao ensino e educação no Brasil, bastante fortes, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Eu não vou criar nada de novo, eu vou seguir aquilo que você lá atrás, como presidente, colocou como linha mestra e que até hoje é a linha mestra da academia. E, numa verdade, eu acho que vocês deram um impulso consideravelmente maior do que aquela minha presença, que temos que enfrentar uma série de problemas próprios de transição de uma era para uma outra era. Mas vocês, naquela época, também me deram um apoio muito grande e foi possível trabalhar com esse trio, que é você, o Naline, o Chalita, e que hoje estão dando essa nova dimensão. Mas é um dado que me impressiona muito, Nico, e tenho a impressão que isso é o que talvez você vá se dedicar. O movimento cultural no estado de São Paulo, a casa por excelência de cultura do estado de São Paulo é a Academia Paulista de Letras, fundada em 1909, seguindo o mesmo trâmite da Academia Brasileira de Letras, hoje com um quadro de acadêmicos no mesmo nível da Academia Brasileira de Letras. Nós pegamos quem hoje participa da nossa academia, os que participam da Academia Brasileira de Letras, estão no mesmo nível cultural, no mesmo nível de transcendência, de reconhecimento nacional e internacional. Agora, eu sinto a necessidade, e creio que isso já está preocupando, de darmos, passar dessa fase da crise, da pandemia, um sentido
de essa casa ser realmente o gerador de cultura no estado de São Paulo. Você já está fazendo, abrindo mesmo os nossos auditórios para movimentos semelhantes a esse. Nós vamos ter uma nova academia que vem trabalhar numa sessão com a Academia Paulista, mas eu tenho a sensação que esta necessidade de trazer o Centro Cultural de São Paulo para a academia, onde nós temos 40 inteligências a serviço de São Paulo, que é o seu desiderato, eu acho que é realmente algo que o nosso telespectador tem que saber. E creio que é o que vocês estão trabalhando hoje na diretoria, não é? Veja, Ives, mostrando que nós estamos exatamente dentro da linha que você está falando, a semana que vem já está marcada uma reunião com o reitor da Unesp, para a editora da Unesp publicar uma série de obras de acadêmicos atuais e de acadêmicos do passado, numa parceria com a academia. Além disso, na quinta-feira, agora, dia 2, eu tenho uma reunião na Fundação Oscar e Luiz Americano para desenvolver uma série de eventos, principalmente palestras, de acadêmicos da Academia Paulista de Letras, abordando os mais diferentes temas. Além disso, eu tenho já conversado com o nosso biacadêmico Jorge Caldeira, que acabou de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, para desenvolver um trabalho de pesquisa muito interessante nos arquivos da Santa Casa. A Santa Casa de São Paulo tem mais de 400 anos de história e nós temos os arquivos, a partir do século XVII, pelo menos, absolutamente recuperados, trabalhados e resgatados, e o Jorge Caldeira está disposto a fazer um amplo trabalho de pesquisa junto a esse arquivo, e esse trabalho de pesquisa pode resultar, inclusive, numa revisão mais profunda do que se pode imaginar da história do Brasil, em função do que nós vamos encontrar de documentos nesse acervo, nesse arquivo. Então, se você pegar só esses passos como passos para começar a coisa, você vê que nós estamos indo muito na direção que você fala. Fora isso, nós temos uma série de acadêmicos extremamente importantes, acadêmicos e acadêmicas, com ampla participação na mídia impressa, em jornal. Tem você, tem o Naline, tem eu, tem o Leandro Carnal, tem a Djamila Ribeiro, enfim, tem uma série de acadêmicos com participação na imprensa de todas as formas, imprensa escrita, imprensa falada, televisão, internet. Quer dizer, a academia tenta se aproximar cada vez mais e com mais intensidade das necessidades da população. E, para isso, você vê que nós temos optado pela diversidade, nós temos aberto portas. A eleição da Djamila Ribeiro é uma mostra disto, a eleição do Tom Zé é uma mostra disso, a eleição do Leandro Carnal vai muito nesse sentido também, que é uma tentativa de atingir um público mais moço, de atingir um público mais moderno, de atingir um público, vamos chamar de menos convencional, menos acadêmico, mas que tem muita coisa para dizer e que hoje em dia estão ocupando um espaço muito, muito importante nas redes sociais e na internet. Então, tudo que você colocou como pergunta, a resposta é: nós estamos nessa linha e devemos aprofundar isso cada vez com mais força, cada vez com mais vontade. Isso me alegra muito, e tenho a sensação, o Nico, com o governador Tarcísio presente hoje, que é um homem aberto, como eu estive na escola de Estado Maior do Exército, a escola em que ele estava bem em frente. Eu, como professor lá na escola de engenharia do Exército, fica do outro lado da praça.
é um homem que organiza e planeja bem, foi um belíssimo ministro de Infraestrutura. Eu tenho a impressão que uma vinculação também agora com o governo do Estado, sua secretaria de Educação, o Naline já foi da secretaria, seu secretário-geral, a Secretaria de Cultura, tenho a impressão que isso abre efetivamente uma perspectiva muito grande, e eu tenho certeza, Nico, que você administrou, num momento de alta crise, a Santa Casa de Misericórdia. Você pegou a Santa Casa com aquele déficit monumental, todos achavam que ela iria falir, e você conseguiu pôr a Santa Casa em ordem com seus relacionamentos, com a sua forma de administrar, com a sua eficiência. E eu tenho a sensação que, nessa nova fase, que eu tenho a impressão que São Paulo vai entrar, com necessidade, efetivamente, fazer com que a cultura seja novamente reorganizada de uma maneira em que nós sintamos os diversos caminhos de possibilidade, passado a crise da pandemia, que você abre uma perspectiva, uma ponte extraordinária, e não se pode desconhecer o governo do Estado. Nós vamos agora aos nossos comerciais, e no segundo bloco nós não vamos falar sobre cultura e sobre academia. Vamos falar um pouco sobre a conjuntura nacional. Posso, antes de você chamar o comercial, fazer só uma observação? O Gilberto Kassab é o homem de confiança do governador Tarcísio. E o Gilberto Kassab, você sabe, é filho do Pedro Kassab, que foi nosso acadêmico e que tem um carinho, uma amizade muito grande pela academia e uma amizade pessoal muito interessante comigo. Não, e o Pedro, eu fui advogado dele desde 1960. E foi uma pena porque entrou na academia e não conseguiu tomar posse, porque faleceu. E era uma figura, um dos intelectuais que mais me impressionaram na vida foi o pai de Gilberto. A conversa com ele, a cultura dele, o Pedro era um médico, mas era um profundo conhecedor da cultura brasileira e internacional. Alguns livros que eu tenho ainda são livros que ele me entregou, que ele me deu de presente. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa, como eu faço em todo o programa, eu mando ao meu convidado um livro. Essa é a segunda edição do meu livro A Era das Contradições. Este, agora, reatualizado, a primeira edição no Brasil e em Portugal foi em 2000. Uma edição em Brasil em 2000 e em 2001 em Portugal. Nós estamos fazendo uma nova edição do ano passado, e esta edição é atualizada com as contradições que foram surgindo de 2000 até 2021. Meu caro Nico, vamos agora fazer uma análise. Eu te coloco algumas das minhas preocupações e você vai retirá-las, acalmá-las ou não com a sua habilidade. Eu vejo o seguinte, o presidente Lula, para poder ser eleito, ele, evidentemente, teve que fazer uma frente muito ampla. Basta dizer que de 23 ministérios, nós fomos para 37 ministérios, que representa um gasto maior. O presidente Lula, por outro lado, já aprovou uma PEC para atender de 200 e poucos bilhões de reais, sem dizer as fontes. E, por fim, atendeu o pedido de aumento de vencimentos do Poder Judiciário, que representa um aumento de toda a federação, que todos os graus definidos pelo artigo 37 vão podendo se adaptar. As fontes não existem. O presidente Bolsonaro, com todo o estilo de falta de liturgia, ele deixa, graças, ao meu ver, ao Paulo Guedes, o Roberto Campos me dizia que era um talento no campo da economia, uma economia com uma inflação de 5,79, abaixo dos 7,1 do mesmo período dos Estados Unidos e abaixo de 10,1
para o mesmo período da União Europeia. Nunca o Brasil teve uma inflação menor. Ele deixa uma redução da dívida para 71,9. Nós estamos com 80. Ele reduziu para 71,9. Por outro lado, diziam que nós iríamos crescer 0,7. O ano passado crescemos 3,2%, mais do que a China, e cresceu 3%. E, por fim, o desemprego caiu em nível de 8%, o que representa, quando estava em 14%, uma vitória. Então, do ponto de vista econômico, indiscutível, e deixou que é. Hoje, os jornais publicavam de que nós tivemos um saldo, pela primeira vez, grande nesses últimos anos, de 124 bilhões, ou 24 bilhões de reais, saldo real nas contas. O que vale dizer algo que nós vivíamos de déficit em déficit e passamos a ter. Que, do ponto de vista econômico, eu tenho que convir, no momento de crise mundial, de crise da Europa, de crise dos Estados Unidos, de crise em que o Brasil passou e tendo perdido uma eleição, deixa economicamente um país organizado. Eu já não discuto o problema de ele ter que negociar com as diversas frentes, etc. O que me preocupa, e esta é a grande preocupação, Nico, é como não permitir que a economia descompasse sem que a inflação cresça, sem que o endividamento volte a crescer, porque se eu não tenho receitas, eu vou para o endividamento ou aumento tributário, e sem que, efetivamente, nós não tenhamos um desestímulo à vinda de recursos, principalmente depois do que o Banco Central disse, em que, na última reunião do Copom, a penúltima, eles tinham dito que nós estávamos com juros de 3,75, com viés de baixa, e na última de dezembro, eles disseram que estávamos com 13,75, com viés de alta. Como é que você vê nesse cenário? E se a economia vai bem, qualquer governo, por pior que seja, vai bem. Se a economia vai mal, mesmo um governo bom, ele tem que enfrentar desafios. Como você vê esse quadro? Ives, o nosso amigo e companheiro de Academia Paulista de Letras, José Pastore, escreveu, por acaso, um artigo de uma felicidade, por acaso não, por competência, um artigo primoroso analisando exatamente as questões que você coloca. E ele coloca muito bem quando ele diz que o Lula não pode fazer sindicalismo barato na porta de fábrica sendo presidente da República. E ele está absolutamente correto. Não tem o menor cabimento o Lula pretender reverter a reforma primorosamente levada a cabo pelo Michel Temer, também nosso companheiro de Academia Paulista de Letras, que revolucionou a legislação trabalhista brasileira. Tenho certeza que com grande apoio e influência do seu filho, que é um dos maiores especialistas nesse assunto e que teve uma condução brilhante do Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, nós não podemos mexer nesse tipo de coisa. Nós também não podemos fazer concessões do tipo da Dilma, de vamos deixar a inflação aumentar um pouquinho, porque aumentando um pouquinho diminui o desemprego. Nós sabemos quanto isso custa. E nós não podemos aceitar a balela de que o BNDES vai emprestar para os países vizinhos sem o BNDES perder nada. Pode ser que o BNDES não perca nada, mas a população brasileira vai perder muito, porque o Estado brasileiro vai ter que pagar essa conta. Então, eu espero muito que haja ainda uma vontade do Lula continuar no palanque, quando, de verdade, ele já devia ter sentado na cadeira e estar governando. Por outro lado, a indicação do ministro da Fazenda não é a melhor de todas, porque o Haddad não é famoso pelos seus conhecimentos de economia. E pode-se dizer que o Mercadante no banco fica pior ainda, porque o Mercadante, quando andou por lá, foi um desastre. Então, tudo que você está dizendo
tem um profundo viés de risco para o Brasil e de risco concreto para o Brasil, principalmente porque o cenário internacional atual é completamente diferente do cenário atual de 30 anos atrás ou 20 anos atrás, quando o Lula foi presidente da República. Nós temos outra realidade, outra verdade. Nós temos a China com um crescimento pequeno, nós temos uma guerra na Ucrânia que ninguém sabe o que vai acontecer, nós temos a Grã-Bretanha ameaçando se desmanchar por conta de incompetências inacreditáveis, principalmente vinda dos britânicos. Nós temos a União Europeia numa situação extremamente delicada. Nós temos um problema de alimentação dos países pobres do mundo. Quer dizer, nós temos, para não falar na pandemia e nas mudanças climáticas. Então, o cenário é outro e nós precisamos que o Lula realmente deixe de ser o líder sindical e passe a ser aquele homem que montou uma frente ampla, extremamente larga no Brasil para ganhar essa eleição e pare de governar com o PT e passe a governar com a frente ampla. Nós temos nomes como o vice-presidente Alckmin, nós temos nomes como a Simone Tebet, nós temos nomes como o governador do Pará, o filho do Jader Barbalho, nós temos nomes de primeira grandeza, prontos para colaborarem, prontos para atuarem, e, principalmente, nós temos, com certeza, o Arthur Lira, com o controle da Câmara dos Deputados, também disposto a fazer uma gestão pró-Brasil. E nós temos uma coisa que ninguém pode esquecer. Nós temos o Roberto Campos Neto na presidência independente do Banco Central. Então, nós temos uma série de ameaças, sem dúvida nenhuma concretas, ameaças que estão todo dia na imprensa, mas nós temos uma série de outros pesos e contrapesos capazes de conter essa sanha revanchista, vamos chamar assim, do PT, onde o Lula diz que a Dilma foi vítima de um golpe. Bom, se a Dilma foi vítima de um golpe, então o Alexandre de Moraes precisa tomar uma providência enérgica em relação ao Lula, porque ela foi tirada da presidência da República num processo amplo, geral e restrito, comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, nosso amigo ministro Ricardo Lewandowski, indicado para ser ministro do Supremo pelo Lula. Quer dizer, que golpe é esse? Isso nós precisamos ter uma certa ponderação nessas coisas todas, nós precisamos ir com calma nessas coisas todas. Aliás, um dado, né, é de que o ministro Alexandre de Moraes está com um inquérito de fake news. Ele só é ministro porque, segundo Lula, um golpista nomeou ministro. Foi o presidente Michel Temer, que, na verdade, foi eleito com base nos artigos 85 e 86 da Constituição. E por indicação do vice-presidente da República, então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então, tudo que você está falando, você tem toda a razão, e com o que eu falei, eu simplesmente fortaleci sua posição. Mas eu confesso para você que eu prefiro um Brasil menos radicalizado do que o Brasil do Bolsonaro estava se tornando. Você tem toda a razão quando você fala do Paulo Guedes e do que o Paulo Guedes conseguiu para a economia brasileira, e a situação brasileira hoje é uma situação completamente diferente da situação internacional. Mas nós precisamos ter muita cautela, como dizia o Tancredo Neves, aliás, Horácio Quercia, mentira minha dizer que o Tancredo, não, Horácio Quercia quando dizia: caldo de galinha e cautela nunca fizeram mal a ninguém. Nós precisamos muito caldo de galinha, porque a situação é delicada. Meu caro Nico, agradeço muito a sua participação no nosso programa, Anatomia do Poder, e percebemos que nós temos inúmeras convergências e praticamente nenhuma divergência. Agradeço muito a sua presença e espero estarmos em contato na academia. E este ano eu prometo, meu caro Nico,
eu vou me esforçar para aparecer mais vezes do que fiz no ano passado. Você sabe que, como presidente emérito, a porta está sempre aberta para você e a cadeira do presidente é sua a hora que você quiser. Você vai ser muito bem-vindo. E agradeço muitíssimo, Nico. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.